Olá pessoal, sou o Gabriel do canal Desastres Naturais no Brasil e no Mundo, com as principais notícias no Brasil e no mundo. Bora falar da tragédia do Rio Grande do Sul. Os bueiros, a rua seca de Porto Alegre foram inundadas por bueiros. A previsão é boa hoje. A chuva, não tem previsão de chuva no Rio Grande do Sul, mas o clima vai estar frio. A temperatura em Porto Alegre deve ficar hoje prevista em 16 graus. E também as chuvas infelizmente vão voltar porque outro ciclone tropical vai se formar no Rio Grande do Sul e deve causar mais chuva. E também os moradores contabilizam os prejuízos e também a destruição é grande por lá. E os comerciantes aproveitam a situação para limpar suas lojas que foram destruídas pelas enchentes. Então vou captar a notícia desse fortes temporais e tempestade que desencadeou uma série de desastres e causou uma tragédia no Rio Grande do Sul. E o número agora é de 166 mortos e mais de 60 desaparecidos. Vamos lá. O que molhou na enchente agora boia na rua. Os moradores da zona norte de Porto Alegre cansaram de esperar a água baixar. A Josmari tirou a filhinha de casa e começou a limpeza. Cama, colchão, tinha rádio, tinha computador, tinha tudo. Essa rua estava seca no início da semana. Encheu de novo e só hoje a Heloísa conseguiu voltar para casa. Praticamente tudo foi perdido. Tristeza, não em nome de mim, mas em nome de toda uma sociedade, pelo descaso que está correndo do norte a sul dessa cidade. A maioria das casas de bombas não está funcionando. Os equipamentos espalhados pela capital deveriam drenar a água e evitar alagamentos. A prefeitura diz que abriu uma investigação no Departamento de Água e Esgoto. Com os bueiros entupidos de lama e lixo, qualquer chuva é considerada um risco de novos alagamentos. Por 2 dias seguidos, o sistema que deveria escoar ajudou a inundar a cidade mais uma vez. Os bolsões d'água também criam obstáculos no trânsito. Nesse outro ponto alagado da cidade está sendo construído mais um caminho humanitário para sair de Porto Alegre. Só que esse trabalho vai demorar bastante, porque aquelas pedras ali vão ter que ser despejadas em toda essa parte até lá a avenida, onde está seco. E o trajeto, a água está batendo na altura da canela. Até o momento são 2 corredores humanitários para a passagem de pedestres e também de carros. A previsão é que o 3º corredor seja liberado na segunda-feira. Nas regiões que já secaram, frustração. É assim que a Hilda nos recebe na casa dela. A gente estava completamente esquecido e a gente continua esquecido. O sábado sem chuva ajuda o nível do Guaíba a baixar, mas segue acima dos 4 metros. A gente volta a falar sobre Porto Alegre. Comerciantes aproveitaram a trégua da chuva para limpar as lojas. E moradores garimpam o que podem nas montanhas de lixo. Ruas inteiras tomadas pelo lixo. No centro de Porto Alegre, o comércio virou um verdadeiro garimpo de entulho. Os lojistas aproveitaram a trégua da chuva para retomar a limpeza dos estabelecimentos e tentar recuperar o que sobrou, mas a maioria dos itens acaba no lixo. Produto de cabelo, maquiagem, o que vem, touca, luva, manta. Nessa loja de acessórios perto do mercado público, mais da metade dos produtos foi pro lixo, assim como em outros estabelecimentos da mesma rede. 80% da loja perderam tudo já. De cada 10 empresas em Porto Alegre, 3 foram atingidas de alguma forma pelas enchentes. Ao todo, são quase 46 mil negócios afetados em 18 bairros da capital, além do centro histórico. Nós estamos enxugando gelo, nós vivemos um cenário de guerra com o lixo que está acumulado nas ruas. A Prefeitura de Porto Alegre afirmou que já retirou quase 9 mil toneladas de lixo das ruas e que teve o trabalho prejudicado nos últimos dias por causa dos alagamentos. Agora a previsão do tempo. Saindo do Rio Grande do Sul e indo para São Paulo, no interior de São Paulo, como eu disse ontem, houve registro de uma tempestade de areia da mudança do tempo, com o choque de ar quente e com ar frio. Então, a principal notícia dessa tempestade de areia que atingiu o interior de São Paulo. Tem um registro que chegou de Ribeirão Preto. É aqui no interior do estado de São Paulo, é, por exemplo, a cidade onde tem a AgriShow, cidade bastante próspera com o agro. Uma tempestade de poeira. Olha aí a imagem.
Que loucura, hein? Nas imagens é possível ver o céu coberto por uma camada marrom, tá vendo? Tudo num tom terroso. Então, tem muito vento com esse tom terroso e as árvores balançando. Vocês vão ver ali pela referência da árvore. Segundo a Defesa Civil, não foi registrada nenhuma ocorrência em decorrência dessa tempestade. E isso, isso é como tá, olha só a diferença. Mas é quando vem pra direita, tá vendo? Isso aí é um tempo muito seco, quando vem uma tempestade, às vezes trazendo chuva e levanta essa terra vermelha que é bem característica dessa região do interior, aqui do estado de São Paulo. Saindo de São Paulo, interior de São Paulo, indo para o Amazonas, as autoridades do Amazonas trabalham para prevenir mais seca e também mais estiagem para prevenir para que aconteça novamente o que aconteceu no ano passado. Então vamos para a notícia das autoridades trabalhando para prevenir mais seca e desastre que aconteceu igual no ano passado no Amazonas. Sul enfrenta a maior tragédia climática da história do estado. Na outra ponta do país, a preocupação é com a falta de chuva. No Amazonas, autoridades já trabalham para prevenir os impactos de um novo período de seca severa. José Ribamar é pescador e se lembra bem dos impactos causados pela estiagem no ano passado no Lago do Puraquequara, um afluente do Rio Negro, em Manaus. Foi porque secou muito o rio e nós sofremos muito. Sofrimos até para vender o peixe, que não tinha gente para comprar, que o peixe já chegava quase estragado na feira do Puraquequara. Além do Amazonas, os rios Solimões, Madeira e Negro também atingiram marcas negativas recordes em 2023. A lembrança daqueles dias difíceis que pareciam ter ficado para trás voltam a assustar a Diana. Às margens do lago, este restaurante é a principal fonte de renda da família. A gente foi muito afetada, porque a gente sobrevive daqui, né? Das vendas, e se os clientes não vierem, a gente não tem como se autossustentar. Medições diárias mostram que o nível do Rio Negro está 2 metros abaixo do esperado para essa época do ano. Em anos anteriores, essa área de várzea, no município de Iranduba, região metropolitana de Manaus, estaria toda alagada. Estamos trabalhando fortemente dentro da preparação em ações preventivas, mas também pensando nas ações de resposta que certamente necessitarão em função dos prognósticos. Essa mobilização acendeu o sinal de alerta no centro das indústrias do Amazonas. As empresas temem enfrentar novas dificuldades no escoamento de produtos para outros estados. Já existe um plano de trabalho para possivelmente iniciar a dragagem dos 2 pontos críticos antecipadamente e não ser pego da forma que nós fomos pegos no ano passado, que a dragagem não trouxe o resultado esperado e sim a chuva. O Amazonas tem vivido os efeitos das mudanças climáticas em um período de tempo cada vez mais curto. Antes de 2023, as maiores secas haviam sido registradas em 2010 e 2005. Segundo esse pesquisador da Universidade Federal do Amazonas, o desmatamento é uma das explicações da seca prolongada na região. Nós tivemos índices alarmantes de desmatamento para a Amazônia. A Amazônia tem um papel fundamental na regulação do clima, inclusive para diminuir as chuvas lá no sul do país ou abastecer as regiões sul e sudeste. Então é fundamental que nós começamos a reconstituir as nossas políticas ambientais que foram tão sucateadas. A sua fonte segura. Saí do Amazonas, em Passo de Catarina, o forte chuva causada pela frente fria causou um tornado que destruiu uma casa e derrubou várias árvores na cidade de Santa Helena. E também os chuvas provocaram estragos no estado. Então vamos para a notícia dessa forte chuva, desse tornado que causou estrago no estado de Santa Catarina. A gente volta às notícias aqui do Brasil. Um tornado atingiu a cidade de Santa Helena, em Santa Catarina, ontem à tarde e causou muitos estragos na região. Quem nos conta os detalhes desse incidente pra gente é o Jucinei da Chaga, repórter da Jovem Pan Chapecó. Jucinei, bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia a todo mundo que acompanha a Jovem Pan nessa manhã de sexta-feira. Exatamente ontem à tarde, uma tempestade acompanhada de chuva e vento forte acabou trazendo prejuízos, principalmente na área
rural dessa cidade de Santa Helena, que fica no extremo oeste aqui do estado de Santa Catarina, a pouco mais de 100 quilômetros aqui de Chapecó. Os ventos, eles ultrapassaram 120 quilômetros por hora. Teve o destelhamento de alguns galpões por lá, teve também uma área de eucaliptos que foi arrancada, alguns eucaliptos foram arrancados, quebrados, foram jogados sobre a rodovia que dá acesso à cidade, a rodovia estadual, a SC 496, galhos acabaram caindo sobre a via, tiveram de ser retirados, mas mesmo com todo esse estrago, não há registro de vítimas. Inclusive, o meteorologista que confirmou a passagem desse tornado, o Peter Scheuer, ele explica para a gente o que causou esse fenômeno. Nós tivemos a formação de áreas de instabilidades reforçadas pelo ingresso de uma frente fria em combinação com o fluxo de ar quente e úmido convergente proveniente da floresta amazônica. Esses foram os principais ingredientes para que nós tivéssemos a formação de uma supercélula que provocou um tornado entre F0 a F1 no município de Santa Helena, no extremo oeste de Santa Catarina, mais um tornado no sudoeste do Paraná, em Coronel Vivida. E tornados com categoria de F0 para F1, coisa rápida, tocou o solo, já levantou, mas provocou vários transtornos. Bom, esses estragos também foram registrados, como o próprio meteorologista falou, nessa cidade que fica ao sudoeste do Paraná, Coronel Vivida. Por lá pegou parte da área urbana, então teve algumas residências, alguns estabelecimentos comerciais que tiveram danos. Mas o que chama a atenção é que algumas árvores já antigas, né, foram arrancadas pela raiz, pela força desse vento, desse tornado. Também não há registro de pessoas feridas por causa desse fenômeno. No entanto, já havia alertas. Aqui para Santa Catarina já havia alerta de forte chuva, possibilidade de temporais, alagamentos, que acabou se confirmando de ontem. Hoje está bastante instável por aqui o tempo, a previsão é que vai melhorando durante o dia, mas as temperaturas para o final de semana, embora a previsão seja de tempo bom, as temperaturas vão ser baixas aqui pela região e também por boa parte do estado catarinense. Ian Weber, que traz informações sobre a previsão do tempo aqui pra gente, nos alertou a respeito disso desde o comecinho da manhã. Muito obrigada, Jucineida Chaga, da Jovem Pan Chapecó, que vai monitorar a situação lá no estado e depois volta com mais informações. Um bom trabalho. Última informação da Noticias Brasil: a onda de frio atinge a vários estados. A temperatura que deve ficar pode cair de 2 a 5 graus são os estados metade do Paraná, todo o estado de São Paulo, metade do Rio de Janeiro, parte de Minas Gerais, sul de Goiás, todo o Mato Grosso do Sul, quase todo o Mato Grosso, metade do Acre e um pedacinho do Amazonas. E de 5 graus ou mais para baixo, a temperatura deve cair, metade do Paraná, todo o estado de Santa Catarina, um pedacinho do Mato Grosso do Sul e todo o estado do Rio Grande do Sul. A temperatura deve cair. Essa onda de frio deve terminar só na quarta-feira e amanhã precisou de mais chuva por causa do ciclone extratropical que deve se formar entre Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Saindo do Brasil e indo para Papua Nova Guiné, as autoridades correm contra o tempo para achar as vítimas que estão soterradas. As autoridades estimam que são 100 mortos, mas só foram registrados só 4. E também as autoridades disseram que cerca de 300 pessoas estão presas nos escombros. As autoridades correm quanto tempo para se resgatar essas pessoas. O vilarejo inteiro foi destruído por causa do deslizamento de terra que atingiu a madrugada. Então vou abrir para a notícia do deslizamento de terra que devastou o vilarejo em Papua Nova Guiné. Papua Nova Guiné, na Oceania, equipes de buscas enfrentam dificuldades para resgatar vítimas de uma avalanche na área rural do país. Do alto dá para ver o tamanho do deslizamento, que equivale a uma área de 4 campos de futebol. As autoridades estimam que mais de 1.000 casas foram atingidas no pequeno vilarejo de Enga. Até agora, 3 corpos foram encontrados, mas, segundo as equipes de resgate, centenas de pessoas estão soterradas. O desastre aconteceu na madrugada de sexta e pegou os moradores desprevenidos. As chuvas fortes que caem na região dificultam ainda mais o trabalho de buscas.
Então é isso, pessoal. Se inscreve no canal do Desastres Naturais no Brasil e no Mundo. Dá like, aperte o sininho para receber todas as notificações e vídeo. Compartilhe com seus amigos como é que você achou do vídeo. Então é isso, pessoal. Ficando pra aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo, gente. Que é daqui a 2 a 3 semanas, tá bom? Tchau. Até o próximo vídeo. Que é daqui a 2 a 3 semanas. Pra ficar muito bem informado o que tá acontecendo no Brasil e no mundo. Tchau.